Filosofia é fácil. Isso! Hoje vamos conversar sobre liberalismo político, continuando ainda a teoria do Estado. Se você perdeu, então volte aí às aulas, tem lá absolutismo, a primeira aula de teoria do Estado, quando você vê a formação das monarquias nacionais e as teorias absolutistas. E aí você aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para poder receber todas as aulas que forem sair, tá bom? Assiste as anteriores e acompanhe as demais. Pois bem, quando a gente fala do mundo moderno, a gente viu em momentos anteriores que o mundo moderno ele passou por uma grande transformação. Nós saímos do mundo rural, agrário, da Europa feudal e passamos agora ao mundo urbano, capitalista, burguês. Essa nova ordem econômica e social precisou de uma nova ordem política. E no primeiro momento, o rei concentrou plenos poderes, dando origem ao que a gente chama de absolutismo monárquico. Só tem um detalhe. Esse casamento rei-burguesia, ele vai passar por uma DR. Vamos discutir essa relação que não está funcionando bem. Como é que isso aconteceu? Simples. Imagine, o rei tinha poderes absolutos. A nobreza tinha o privilégio de manter suas terras e não pagava impostos. A Igreja Católica manteve suas terras, tinha o poder ideológico e não pagava impostos. A burguesia tinha o controle do comércio, só tinha um detalhe, só ela pagava impostos. Ora, então a burguesia chegou para o rei e disse assim: meu filho, vamos sentar aqui na mesa e vamos ver uma nova ordem, que essa ordem não está funcionando. Em palavras simples, foi assim que aconteceu o movimento que nós vamos chamar de iluminismo. O iluminismo, ele vai contestar o antigo regime, ele vai contestar os privilégios da nobreza do clero, ele vai contestar o poder absoluto dos reis. Pois então, vamos lá? Pois bem, quando a gente observa então o antigo regime, ele vai, como nós estamos falando de teoria do Estado, ele vai então defender o liberalismo político, ou seja, combater o absolutismo monárquico, defender a limitação do poder do rei. E como isso seria possível? Ora, uma ideia se combate com outra ideia. Lembre-se que para consolidar o poder do rei, nós vimos ideias, teorias, Jean Bodin, Jacques Bossuet, Thomas Hobbes, Maquiavel, pois do mesmo jeito que foram criadas teorias para justificar o poder absoluto do rei, agora serão criadas teorias para se justificar a limitação do poder do rei. Pois vão elas? Vamos lá. O primeiro expoente do pensamento iluminista, do liberalismo político, nós vamos chamar o Barão de Montesquieu. Montesquieu vai defender a teoria da tripartização do poder. Ou seja, o poder do rei ele precisa ser limitado. Mas como? Simples. O poder do rei vai ser limitado pela lei. Por isso que vão existir 3 poderes. O rei continua com poder, é verdade, mas agora apenas o poder executivo. E ele será limitado pelas leis, que serão elaboradas pelo poder legislativo e que serão vigiadas pelo poder judiciário. Então, através dessa divisão dos poderes, o nosso amigo Montesquieu, na sua obra O Espírito das Leis, ele defende a limitação do poder do rei. Porém, nós vamos ter um outro pensador que também vai limitar o poder do rei. É um cara chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau vai defender um novo contrato social. E como é que funciona isso? Simples. Já havia um contrato social defendido por Thomas Hobbes, ou seja, a sociedade ela entrega o poder para o rei e o rei governa em benefício da sociedade. Pois essa ideia continua a mesma. O que muda agora é apenas o poder que é cedido. Se no absolutismo a sociedade dava poderes absolutos para o rei, agora Rousseau defende que a sociedade dá poderes limitados ao rei. E esse rei, com os poderes limitados que a sociedade lhe atribui, ele vai governar em benefício do bem comum. Então, para Rousseau, o que limita o poder do rei é a própria sociedade. E por fim, temos
o nosso amigo Voltaire. Voltaire defende o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido seria, na verdade, uma ideia onde o poder do rei seria limitado pelo conhecimento. Veja, governar um país sozinho seria impossível. Por isso o rei precisava de pessoas próximas para lhe auxiliar na difícil tarefa de governar. Então, quem eram as pessoas que tinham conhecimento naquela época? Os filósofos. Então o rei iria governar com o apoio de filósofos para que assim pudesse garantir o bem-estar da sociedade. Veja que em nenhuma dessas teorias se defendeu o fim do poder do rei. Em nenhuma dessas teorias se defendeu a morte ao rei, o estabelecimento da república. Não. O rei, ele é necessário para se manter a ordem, só que agora com um poder limitado. De acordo com Montesquieu, limitado pela lei. De acordo com Rousseau, limitado pela sociedade. De acordo com Voltaire, limitado pelo conhecimento. E são exatamente essas ideias que serviram de base para a Revolução Francesa e para a formação de todo o mundo contemporâneo, onde hoje os regimes democráticos de direito se fundamentam nessas ideias. Mas isso é uma conversa para um outro momento. Não esqueça, continue estudando, vai dar tudo certo, afinal de contas, filosofia é fácil!